Que o Palmeiras não está numa boa fase, a gente já sabe. Só que essa semana, o clube, que é um dos gigantes do futebol brasileiro, completou 100 anos e celebrou o centenário com festas, relembrando grandes conquistas. Dentre tantos títulos, um tem lugar especial. A Copa Rio de 1951, uma competição internacional que muitas gerações desconhecem, né? E esse é o nosso desafio, mostrar para você em casa como foi essa façanha sem uma imagem sequer, que não seja fotografia ou recorte de jornal. Houve um tempo em que as histórias do futebol eram contadas apenas de boca em boca, sem imagem de TV. E assim, na base do diálogo e da imaginação, passavam de pai para filho. São causos que nos dias atuais parecem não fazer sentido. Afinal, o que ocorre em um jogo é flagrado por dezenas de câmeras e reproduzido em TVs, celulares, computadores. Num mundo assim, é difícil acreditar no que não se pode ver. Muitas glórias do Palmeiras nesses 100 anos podem ser relembradas através de imagem, como as das grandes equipes dos anos 90, que ganharam títulos nacionais e continentais, ou as dos badalados esquadrões das décadas de 60 e 70, apelidados de academias de futebol. O problema é que outra geração não contou com o privilégio de ter a imagem da TV como testemunha dos próprios feitos. E para muitos torcedores, foi justamente aquele time que conseguiu o título mais importante do clube, a Copa Rio de 1951. Para entender o valor daquela conquista, é preciso escutar os mais velhos, retroceder ao futebol de antigamente. E a conversa vale a pena. A façanha foi mesmo incrível. E a forma como o Palmeiras chegou lá foi ainda melhor. Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 50, estabeleceu-se uma profunda decepção. Então surgiu a ideia de se fazer uma Copa do Mundo. Claro, não poderia ser uma Copa do Mundo de seleções, mas seria uma Copa do Mundo de clubes. O torneio vingou e reuniu 8 campeões no Brasil. Sporting, de Portugal, Juventus, da Itália, Estrela Vermelha, da então Iugoslávia, Nice, da França, Áustria Viena, da Áustria, Nacional, do Uruguai. Da casa participaram o Palmeiras, campeão paulista de 50, e o Vasco, dono do título carioca daquele mesmo ano. 8 equipes de grande valor do futebol mundial. Os craques do exterior chamavam a atenção, mas logo de cara o Palmeiras roubou a cena com 2 vitórias. 3-0 sobre o Nice, 2-1 sobre o Estrela Vermelha. Era uma equipe de classe, era um futebol de categoria, era um futebol de técnica. Já classificado para as semifinais, o time encarou o Juventus. E aí veio o baque. 4-0 para os italianos, em pleno Pacaembu. Uma goleada que nunca saiu da memória de um remanescente daquele grupo. Uma coisa rara, extremamente raro isso daí. Eu era o único jornalista italiano aqui presente. Aquele foi o momento em que na Itália se acreditou e disse, não, o negócio é sério, o negócio é para valer. A derrota tinha um preço alto. Em segundo no grupo, o Palmeiras teria que encarar o Vasco, vencedor da outra chave, nas semifinais. E os 2 jogos seriam no Rio. O Vasco da Gama era o expresso da vitória. Vários jogadores que haviam participado do Mundial no ano anterior. Foi um épico. 2-1 Palmeiras no primeiro jogo e 0-0 no segundo. Suado. Resultado que assegurou a vaga na grande decisão. Foi um sonho isso daí, né? Foi um sonho. Foi maravilhoso. Do outro lado, estaria de novo o Juventus. A ferida daquele 4-0 da primeira fase permanecia aberta. Mesmo assim, os torcedores seguiram empolgados para o Rio. Nós saímos daqui às 3 horas da tarde e fomos chegar no Rio às 5 horas da manhã. Parecia que São Paulo inteiro foi para o Rio. Tanto esforço valeu a pena. Na primeira partida, o Palmeiras empolgou o Maracanã, venceu por 1-0 e poderia jogar pelo empate no jogo decisivo. Pelo rádio, os palmeirenses ouviram o Juventus fazer 1-0 e depois celebraram muito 1-1, gol de Rodrigues. Quando foi o gol de empate, deu arrepio. E parecia que o Maracanã ia desmoronar. A empolgação de Aristides e do resto da torcida durou pouco. Logo depois,
a taça voltou a ficar distante. Retirou, escapou de quadra, gol do Juventus, feito por intermédio de Boni Berti, depois do tiro de Montinelli. Nós tínhamos um silêncio, né? De medo, de medo que a gente perdesse. A agonia durou até os 32 minutos da etapa final. Ganha Liminha, jogada, entra pela área, vai preparando seu tiro, continua Liminha, adiantou muito, vai, voltou, atirou, escapou de bola. Deixa a gente muito emocionado. Era mais do que um título de um clube. Aquela era a conquista de um país. Era ali, sem sombra de dúvida, o brasileiro voltando a ser vencedor. Ou, no caso, tornando-se vencedor, já que era o primeiro título de abrangência mundial ganho por brasileiros. Para valorizar aquela conquista, membros da diretoria do Palmeiras trabalharam durante anos em um dossiê. Reuniram em 123 páginas tudo o que encontraram sobre a Copa Rio de 51 e enviaram à CBF e também à FIFA. No início de agosto, justamente o mês do centenário do clube, receberam uma notícia. Em um comunicado à imprensa, a FIFA afirmou que o comitê executivo, após uma reunião em julho, reconheceu o torneio de 51 como a primeira competição de clubes de nível mundial e o Palmeiras como vencedor. Hoje, diz aí todo mundo, não está no site, não está na internet, não está no Facebook. Agora nos dão um certificado. Ótimo, vai para o site. Os mais jovens ganharam uma nova porta de entrada para conhecer aquela conquista e podem descobrir que mesmo sem imagens de televisão, alguns campeonatos são inesquecíveis. De boca em boca, a história sobrevive. De boca em boca, o Palmeiras pode contar que conquistou o mundo.